o fogo do vosso amor. Bem, nós vamos trabalhar aqui um tema da formação pessoal. Eu fiquei meditando ontem à noite, rezando, e preparei aqui para vocês, né? 15, 20 minutinhos. Então, quando eu pensei em formação pessoal, primeiro quero dizer que é um dom. A formação pessoal é um dom. Eu confesso que eu não tenho esse dom, né? Ou se tem, não desenvolvi, mas é um dom. E a gente vê esse dom, ele bem aguçado em algumas pessoas. Isso é visível, né? Então eu pensei em 3 palavras para falar um pouco sobre formação pessoal: ser, estar e fazer. Trabalhar isso nas nossas vocações, né? Ser, estar, questão da presença, e fazer, atitudes. E aí eu peguei um texto bíblico que vem me acompanhando desde a semana passada, quando eu preguei um retiro para a vida religiosa sobre o Castelo Interior, as 7 moradas de Teresa de Ávila. 1 Coríntios 14, versículo 1: empenhai-vos em procurar a caridade, aspirai igualmente aos dons espirituais, mas sobretudo a profecia, que edifica, consola e exorta. Nas novas comunidades, eu vou passar esse texto para a Luzana, e ela passa para o grupo, viu? De vocês. Terminou a homilia, eu já mando. Nas novas comunidades, a formação pessoal, ela é considerada um dom. Até então, não se ouvia falar sobre isso na igreja. De uma maneira, assim, forçada. Aqui é uma forçação de barra. É como se fosse uma substituição das direções espirituais. Até porque parece que esse ministério está quase que em extinção na igreja. Né, Roberto? Porque ser diretor espiritual é uma coisa muito difícil. Primeiro, a pessoa tem que ser exemplo de oração. Segundo, a pessoa tem que estudar os santos doutores da igreja, os santos místicos e os santos, para orientar uma alma. Então, está quase que em extinção. Aí o Espírito Santo suscitou nas novas comunidades a formação pessoal, que é um dom. Palavras de João Paulo II. Um dom para a vida da igreja. O dom da formação pessoal tem como missão o acompanhamento vocacional das ovelhas, visando o seu crescimento humano, psíquico e espiritual. Quando você estuda sobre o que é uma formação pessoal, quando você tem esse dom, você se apaixona. Você se apaixona. E aí você vai, por um lado, sentir que falta muita coisa para você ser, e por outro lado você vai o Espírito Santo vai estimular você para crescer nisso aqui, porque é um projeto de salvação de almas. O texto bíblico clássico de um formador pessoal, o diálogo de Jesus com a samaritana, João capítulo 4. O diálogo de Jesus com Nicodemos, João capítulo 3. Aliás, os diálogos joaninos nos ensinam como deve ser o formador pessoal, certo? Então é um processo que leva a vida inteira. A fundação de uma comunidade, a priori,
é uma formação pessoal no sentido do carisma. E não porque saiba de alguma coisa. É porque Deus usa. É porque Deus usa. Só isso. O mérito é de Deus. O formador, ele precisa ter ciência sobre o carisma da comunidade. Pelo menos na sua teoria. E entender que com o passar do tempo, o Espírito Santo, palavras de João Paulo II, vai presentear e enriquecer o carisma da comunidade com novos dons, para que a missão da fundação se constitua numa dimensão mais plena. Então o carisma, ele nunca é uma realidade fechada, ele está em expansão, certo? Em expansão. Então o formador pessoal, que faz parte desse corpo, ele precisa estar atento a tudo isso. E tudo que foi constituído como carisma, mas que não foi de Deus, ou seja, o impulso de alguém, vai cair por terra. Porque na história da comunidade só vai ficar o que é de Deus. Só vai ficar o que é de Deus, não tenha a menor dúvida. Deus tira o que foi plantado sem o consentimento dele. Às vezes demora um pouco, mas ele tira. Assim como na sua vida pessoal. Se você está buscando a santidade, Deus vai arrancar toda a erva maldita, toda a erva daninha que foi semeada em você, sem o consentimento dele. Mateus 15, versículo 13, está lá. Deus vai tirar. Todo formador pessoal precisa ter uma vida profundamente inserida no carisma. Um formador pessoal cuida de um bem preciosíssimo, as vocações. Cuida de um bem preciosíssimo, as vocações. A melhor avaliação que se faz sobre uma comunidade, ela só pode ser feita escutando os formadores pessoais, porque eles são o termômetro espiritual de uma comunidade. Quer saber como estão as ovelhas, os membros do corpo? É conversar com os formadores pessoais, certo? O formador pessoal, ele precisa ter ciência do teor da vida consagrada, que a priori se tem mais que estudar vida consagrada. Então, leiam a carta de João Paulo II sobre vida consagrada. Porque não é objetivo. Não faz sentido Damiana estar aqui para ser postulante, pré-discípulo. Não, ela está aqui porque ela anseia por uma vida consagrada. Tanto é que, se por acaso Márcia disser no discipulado, eu quero ficar aqui no discipulado, eu não quero me consagrar esse ano, não, ela pode dizer isso, mas estatutariamente tem um limite de 2, 3 anos. Se ela continuar nessa ideia, ela tem que voltar para a obra, porque ninguém pode ser discípulo a vida inteira. Para discípulo a vida inteira, você tem que trilhar o caminho de uma vida consagrada, certo? Então, o formador, ele precisa ser, a vida consagrada é um tesouro, é o tesouro mais precioso que Jesus deu à sua igreja, a vida consagrada, e que tem sua configuração no batismo. Então, desde já eu peço aos formadores pessoais, sejam intercessores dos seus formandos. Ser intercessor do seu formando. Quem é o formador pessoal? Quem é o formador pessoal? Aqui eu peguei essas informações da comunidade Shalom. Quem é o formador pessoal? Primeiro, é alguém que recebeu o dom. É um dom. E acolheu o chamado de Deus. Porque a pessoa às vezes tem um dom, mas não quer. Pelo menos naquele momento, exerceu o dom. Segundo, o formador pessoal é um portador do carisma, mas em crescimento também. Ele também está crescendo, do ponto de vista humano, psíquico, espiritual. O formador pessoal é alguém que demonstra fidelidade nas provações, capacidade de escutar Deus e também de escutar os irmãos.
fidelidade nas provações e capacidade de escutar Deus e os irmãos. Portanto, é alguém que deve ter um mínimo de discernimento, um mínimo de docilidade e uma atitude firme. Discernimento, fidelidade, discernimento, docilidade e atitude firme. Discernimento, imagine um formador pessoal, quando a ovelha expõe determinados problemas de sua vida pessoal e o formador pessoal dá uma orientação equivocada, contrária ao magistério da igreja. Complicado, né? É muito complicado isso aí. Docilidade deve ser um homem ou mulher no espírito. Quanto mais dócil a alma, mais Deus vai dilatar o coração, né? Portanto, alguém experimentado na graça de Deus, alguém que tem vida de oração e que é capaz, como eu falei agora, de discernir e sanar mínimas dúvidas na esfera formativa. Instrumentalizado nos dons do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, classicamente falando, eles se dividem em 3 grupos: os dons de inspiração, os dons de revelação e os dons de poder. Posso dar um dia uma formação sobre isso. O formador espiritual, ele precisa viver o que está em 1 Coríntios 14, versículo 1 e versículo 3. Porque forjado nos dons do Espírito Santo, ele vai auxiliar suas ovelhas nas batalhas espirituais. Vai auxiliar suas ovelhas nas provações, nas dificuldades. Às vezes até tendo que entrar, palavras de Moisés, fundador do Shalom, entrar na arena para lutar com a ovelha, para vencer os demônios, né, da alma. A comunidade Shalom traz também algumas orientações interessantes. Como se deve desenvolver uma formação pessoal? O que é que o Shalom ele orienta? Primeiro, não passe de 1 hora. Vala, meu Deus. Está vendo isso, Mufete? Não pode durar 5 horas. Entendeu? Não pode passar, não é bom porque passe de 1 hora. Segundo, o encontro deve ser marcado pela presença do Espírito Santo. Marcado pela presença do Espírito Santo. Para que a ovelha, pouco a pouco, na medida em que cresce a confiança e a ação do Espírito, possa falar dos seus sentimentos, pensamentos e outras coisas. Olha que coisa interessante que o Shalom fala. O formador que escuta o seu formando deve levá-lo para a verdade de si mesmo. Isso é difícil, né? Levar para a verdade de si mesmo, questionando, consolando e exortando. Está vendo a importância do dom da profecia? Buscai a caridade, cobiçai os dons do Espírito, especialmente a profecia, porque a profecia edifica, consola e exorta. A formação pessoal sempre deve estar em comunhão com o Evangelho, o magistério e a tradição da igreja. Então, quando surgir um determinado assunto que você não domina, é melhor você não falar. Não fale. Tenha humildade de dizer, eu não sei. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Às vezes na confissão, pessoas vêm com dúvidas na área de bioética. Aí eu vou consultar um moralista. Evidentemente um moralista que está em comunhão com a igreja. Certo? E o Shalom orienta que no final de cada formação pessoal que haja uma imposição de mãos. Termine a formação pessoal com a imposição de mãos e a recitação da invocação do Espírito Santo. Agora, um limite, uma exortação que o Shalom faz. O formador não deve se colocar como responsável pelas decisões dos seus formandos.
Aí é o seu limite. Não entre nessa esfera. Porque se ele errar, você vai errar junto. Entendeu? Como ser um bom formador pessoal? Aí eu pesquisei agora na Canção Nova. Aí colocaram a frase do Papa Francisco. Olha aqui. Cheiro de ovelha e sorriso de pai e mãe. Achei muito bonito. Cheiro de ovelha, proximidade, né? Sorriso de pai e mãe. É a missão de quem acompanha a ovelha. A proximidade precisa gerar um vínculo espiritual e familiar entre ovelha e formador. Então, posturas de um formador pessoal: santa modéstia, discrição intelectual, ética e vida espiritual. Modéstia, discrição intelectual, ética e atitude, uma postura espiritual. São, digamos assim, as qualidades mais essenciais no primeiro momento de um formador pessoal. Repetindo: santa modéstia, discrição intelectual, ética e atitude espiritual. Aí vem as outras: saber escutar, guardar segredos e gostar de estudar a vida dos santos. Gostar de estudar a vida dos santos. Também eles consideram assim como uma coisa importante, uma das características de um bom formador pessoal: saber dar continuidade às formações. Agora isso aqui foi eu que coloquei, tá bom? Aspectos fundamentais para o pleno êxito de uma formação pessoal, curto, médio e longo prazo. Aspectos fundamentais. Primeiro, trabalhar as 5 dimensões do formando. Quais são as 5 dimensões? Afetividade, espiritualidade, fraternidade, missão e intelectualidade. Uma pergunta básica que você deve fazer ao seu formando: já estamos praticamente em setembro. Quantos livros você leu esse ano? É uma pergunta bem básica. Quantos livros Esmufete leu esse ano? Quantos livros Maria Madalena leu esse ano? Evidentemente livros sobre a religião, né? Sobre a nossa vida espiritual, tá? Aquilo que interessa a nossa santidade. Então, dimensão afetiva, dimensão espiritual, dimensão fraterna, dimensão missionária e dimensão intelectual. Então, trabalhar essas 5 dimensões. Você vai perceber que tem ovelhas que, digamos assim, tem uma vida missionária muito ativa. É o espírito de Marta. Mas não tem uma vida espiritual ativa. Precisa ser Maria. Você vai perceber que tem ovelhas que têm problemas na vida fraterna, porque está tudo enrolado na dimensão afetiva. Então, primeiro aspecto fundamental para trabalhar nas ovelhas, essas 5 dimensões, certo? Segundo aspecto que é fundamental trabalhar nas ovelhas: interiorizar a ciência mística do mistério cristológico. Então, sempre trazer a memória, fazer memórias de João 19, 25 e 27. O discípulo amado de Nossa Senhora aos pés da cruz. Aí pula para o versículo 34, o lado aberto. João 19, versículos 25, 26, 27 e o versículo 34. E aí você pode fazer inúmeras reflexões. Inúmeras reflexões. Tá bom? Terceiro aspecto fundamental que Rodrigo e Márcia precisam trabalhar com os formandos: conhecer, amar e rezar com os santos inspiradores.
Está vendo como é um trabalho para a vida inteira? Conhecer, amar e rezar com os santos inspiradores. Então, para nós aqui, vamos conhecer a vida de Padre Pio, São Francisco e de Santa Teresa de Calcutá. Você pode fazer um programa. Esse ano eu vou ler São Francisco. Ano que vem, Padre Pio. A formação está trabalhando sobre isso já. Quarto aspecto fundamental: conhecer, rezar e amar. Conhecer, rezar e buscar viver as regras de vida. Parece bobagem, mas é uma coisa que vocês, toda formação pessoal, tem que falar. Está rezando o texto da misericórdia? Não é 3h30, não é 2h30, não é 5 horas da tarde, é 3 horas da tarde. Ah, mas eu estou no trabalho, reza botando com o texto no bolso. Está no ambiente pagão, reza com a mão no bolso, não tem um texto no bolso? Tem gente que o texto é, o dedo, uma aliançazinha. Texto da misericórdia não é 3h30, não é 3h40, não é 4 horas, é 3 horas da tarde. Está rezando. Sexta-feira está meditando a Via Sacra. Está jejuando sextas-feiras. Em missa diária. E a vigília, está fazendo a vigília mensal. E a adoração semanal. Está rezando o texto. Tem que estar sempre fazendo memória. Sempre fazendo memória. Você não vai numa formação pessoal jogar tudo isso, né? Formação pessoal amanhã você vai trabalhar nos últimos 5 minutos o texto da misericórdia. Aí na outra, e a Via Sacra. Custa nada toda sexta-feira você mandar uma mensagem para suas ovelhas. Hoje, não esqueça de rezar a Via Sacra. Aí você vai fixando as regras de vida. Depois que fica na memória, não esquece mais não. Vamos transformar as regras de vida em práticas virtuosas, né? Certo? Bem, por que tudo isso, em esses aspectos fundamentais? As 5 dimensões, o mistério cristológico, os santos inspiradores, as regras de vida, para ajudar a ovelha a fazer uma escolha fundamental. Para ajudar as ovelhas a fazer uma escolha fundamental. E o que é essa escolha fundamental? O que é essa opção fundamental? Bem, 2 passagens bíblicas. Mateus 13, 44 a 46, a pérola que encontraram, o tesouro escondido no campo. E onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Eu já coloquei aqui essas 2 passagens bíblicas. Então, a escolha fundamental é o quê? Eucaristia, Maria e a cruz. Sempre interligar a cruz aos transpassados. O que se espera alcançar de uma formação pessoal? Eu elenquei aqui 5 pontos. O que se espera? Primeiro, ajudar a ovelha a se definir vocacionalmente na perspectiva de uma santidade. Porque a pessoa às vezes tem a sua vida vocacional definida, mas não está trilhando o caminho de santidade. Ajudar a ovelha a se consolidar na sua vocação de uma maneira santa. Essa é o que mais se espera de uma formação pessoal. Segundo, orientar as ovelhas que missão é um serviço a Deus. A missão é um serviço para glorificar Deus. E cada orientação tem a fundamentação bíblica. Terceiro, educar a ovelha na vivência desse equilíbrio, Marta e Maria. Nós temos ovelhas que, Marta,
Serviço, 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 e não reza. Nós temos ovelhas que rezam muito, graças a Deus, mas precisa ser Marta também. E as ovelhas que nem são Marta e Maria? Tem ovelha que nem é Marta e Maria. Aí é o que, padre? Eu não sei. Herodes, Pilatos. Eu não sei. Eu não sei, eu não posso julgar, né? Eu não posso dizer nome. Aí seria uma coisa grave, pecado grave. Entrar na esfera íntima de uma pessoa e julgar, né? Certo? Mas ajudar as ovelhas a ser Marta e Maria. É tão difícil, viu? Porque você estuda as 7 moradas, Teresa de Ávila, a pessoa ela só consegue, olha que coisa linda, nas 7 moradas, Marta e Maria, na alma, se tornam uma pessoa só. Olha a profundidade. Quando o pote de mel estiver nas 7 moradas, ela vai esquecer Pio, ela vai pensar só em Jesus, e Marta e Maria, nela, uma pessoa só, né? Quarto, ajudar a ovelha a desenvolver um espírito de liderança servil. Isso é difícil, viu? Quinto, ajudar a ovelha a buscar a excelência em Deus. Guardaram aí? Definir e ajudar a santificar a vocação, orientar que a missão é um serviço a Deus. Por que é importante isso? Porque é muito comum nas comunidades decepções, fofocas, problemas. Se as pessoas viverem a sua vocação de uma maneira muito horizontal, no dia que o padre fizer uma bobagem, no dia que Lamara fizer uma bobagem, no dia que Davi der um escândalo, no dia que o padre der um escândalo, você vai perder a sua fé. E você não pode estar aqui por causa de padre. Você tem que estar aqui por causa de Jesus e Maria. Olha, pode ser que amanhã, né, eu vou dar aqui um testemunho, diz o pecado, mas diz o pecador. Eu fiquei tão abalado esses dias com uma pessoa tão querida, tão nova, menos de 60 anos, diagnóstico de Alzheimer, uma pessoa tão próxima de mim. E aí ontem, alguém da família ligando para mim: padre, vem aqui, pelo amor de Deus. O que foi, minha filha? Está todo mundo muito assustado, está avançando rápido demais a doença. O diagnóstico não faz 2 meses, Licana. Aí eu comecei a chorar no quarto, porque eu gosto muito dessa pessoa. Eu falei: poderia ser eu. Pode ser. Ninguém aqui é insubstituível, a começar do padre. Se eu ficar fazendo muita besteira, Jesus pode escolher um caminho de purificação que é me deixar prostrado numa cama. Jesus não precisa de mim. Eu é que preciso dele. Não é não, Lídia? Então eu tenho que botar meu rabinho entre as pernas e ter humildade. Então assim, essas orientações eu vou passar para vocês, tá bom? E é isso. Amém. Cântico das ofertas.